Já fui apresentado, Fernando de Paula, gerente executivo de administração e finanças do Sebrae, ex-gerente jurídico também do Sebrae dos últimos anos. E venho aqui trazer para vocês alguma experiência que eu busquei e encontrei ao longo dos anos. Ultimamente eu tenho me dedicado ao estudo e cada vez mais eu me impressiono que quanto mais a gente estuda, parece que menos a gente sabe. O direito já deixou de ser basicamente a matéria-prima da forma como eu tenho me debruçado há muito tempo. Não tenho condições mais de assumir o estudo apenas jurídico, porque aquilo que está me sendo cobrado enquanto profissional é algo maior do que o direito. Nós temos que deixar de ser um pouco prepotentes e parar de acreditar que a gente consegue absorver todos os ramos das ciências. Existem ciências outras que, por exemplo, se dedicam à capacidade de tomar decisão, a tal da administração de empresas. E que se você não souber princípios destas outras ciências, muito provavelmente você vai falir na intenção de tomar decisões, porque nós não somos treinados para isso. Ao longo da minha carreira, foi falado aqui há pouco, estudei muito e continuo estudando. Fiz um mestrado, fiz 3 especializações, fiz um MBA, fiz um doutorado e estou num pós-doutoramento e já com olho no segundo pós-doutoramento. Por que isso? Porque sigo um lema: estude, trabalhe e confie. Você não tem condições de executar um bom trabalho se você não estudar antes. E ultimamente eu tenho percebido que a gente goza de um mau uso do direito. Talvez porque em algum momento das nossas faculdades a gente foi apresentado a essa matéria, ou a todas as matérias inerentes ao curso de Direito, como se ali se esgotassem todos os ramos da ciência que eu preciso me dedicar. E aí eu comecei a escrever e comecei a falar sobre uma tal advocacia do futuro. E quando eu falava sobre a advocacia do futuro, e isso tem 1 ano para cá, alguns artigos publicados nisso, eu dizia: será que nós estamos diante de uma nova advocacia? A advocacia mudou mesmo? A advocacia de hoje, será que é diferente da advocacia dos nossos antepassados, dos nossos avós? Eu lamento muito dizer para vocês, porque acredito que muitos esperam a resposta sim. Eu vou dizer não mudou. Sabe por quê? Porque o advogado ele nada mais faz do que presta serviços jurídicos. O advogado é um intercessor de outrem. O advogado é o grande mediador. O que talvez tenha mudado ao longo desses últimos anos é a capacidade que a gente tem de entender os processos e, mais que isso, de ter novas ferramentas à nossa disposição. Isso aí mudou. E essa tal advocacia do futuro, que eu tirei o cerne dela falando aqui hoje para vocês de um tal advogável mundo novo, nada mais é do que um conceito que se assenta sobre 3 pilares muito básicos. O primeiro deles, já foi falado aqui hoje, gestão. Gestão do seu próprio escritório, gestão dos interesses do seu cliente. Meus amigos, se você não sabe minimamente do negócio do seu cliente, em que você vai poder contribuir com o negócio dele? Já foi dito aqui mesmo nesse palco que a gente tem que saber sobre gestão contábil, gestão financeira, gestão de pessoas, acabou de falar, logística, se nomes como ERP, shareholder, stakeholders, são palavras novas para você, eu já vou te dar um alerta. Talvez você esteja fazendo isso errado. Por muito tempo eu mesmo fui vítima desse conceito. A gente buscava o cliente porque o cliente nada mais era do que um gerador de honorários. E nós não vivemos sem honorários, eu não vou negar isso. Mas ele é muito mais do que isso. Se você ainda acorda pela manhã para buscar um cliente para fazer honorários, se você, quando pensa no cliente, imagina o ajuizamento de uma demanda em favor deste cliente, se você ainda vê o Poder Judiciário como forma primordial de realização da justiça, eu lamento te dizer, mas você já está defasado.
Você já está praticando aquilo que nós chamamos de advocacia do passado. É claro que o tema da própria palestra, quando eu falo sobre advocacia do futuro, é uma provocação. A intenção é causar uma inquietude naqueles que, na mesmice, parece que não se movem. E a gente precisa se mover. Essa nova forma de advocacia, que eu chamo ela de advocacia de resultado também, ela visa propiciar duas coisas para os meus clientes. Duas coisas. Redução de custos, sob pelo menos dois aspectos. Financeiramente falando e no tempo. E nesses dois aspectos o Poder Judiciário já perdeu de goleada. Concordam comigo? Então, dentro deste conceito, eu preciso entender a dor do meu cliente e saber conversar a linguagem deste meu cliente. Quantas vezes, em 16 anos de academia, eu fui questionado, professor, qual ramo que dá dinheiro? E eu, tal qual piadinha de Facebook, respondi, a única coisa que dá dinheiro que eu conheço é pai e mãe. O resto você vai ter que trabalhar, e trabalhar bem, e trabalhar muito para conseguir conquistar. E me parece que a gente está sendo tomado por um mundo tão estranho que a gente fica buscando novos nichos de mercado, como se o direito colocado já não fosse assaz suficiente para regular a vida em sociedade. A impressão que eu tenho é que às vezes a gente fica buscando o direito intergaláctico, para eu me dedicar a ele, e só assim o direito inexistente que eu vou ter condição de realizar a minha advocacia. Meus amigos, o direito está aí. Uma das características do empreendedorismo é oportunidade e iniciativa. Uma delas. A oportunidade está lá no mercado, nos esperando, de braços abertos. Mas a iniciativa está aqui dentro. Se você não tomar a iniciativa e não ser gestor da sua própria carreira, ninguém o será. Certa feita, em todas as empresas que eu já passei, um colega me falou, um superior, olha, Fernando, eu acho que eu vou te tirar de onde você está e vou te colocar no outro cargo. Eu estava muito confortável, muito feliz com o que eu estava fazendo, a oportunidade em que eu respondi exatamente isso. Falei, você pode até mandar na cadeira que eu sento. Mas na minha carreira, mando eu. Que recado que eu estava passando? Eu tenho segurança jurídica e segurança de autoestima e dedicação suficiente para saber que eu não vou ficar desempregado. Para saber que quando você se dedica àquilo que você gosta, e para nós essa é a ciência que nos ocupa, as ciências jurídicas, muito bem alinhada a outros ramos das ciências, e eu estou falando das contábeis, da administração, da economia, a gente consegue resolver a dor do nosso cliente. E pasme, se você não pensa desta forma, você já está defasado e aplicando aquilo que eu chamo de advocacia do passado. A primeira vez que eu falei isso, alguns olhares assim, um tanto quanto preconceituosos, assim, esse cara está muito pretensioso, né? Parece que tem uma bolinha de cristal em casa e está tentando adivinhar a advocacia do amanhã. Mas na verdade a advocacia de hoje ela é a do futuro de quem me antecedeu. O futuro está acontecendo. Um outro pilar dessa tal advocacia do futuro, além da própria gestão, que há pouco eu disse, é o consensualismo. Vivemos um momento em que a justiça ela é cara e é lenta. E se você pensa o Poder Judiciário como método único, ou absoluto, ou primordial de composição de conflitos, você já começou errado. Como eu disse, a gente existe para sermos intercessor dos interesses de outrem. E o meu cliente não merece uma prestação jurisdicional que seja lenta e que seja cara. Dois bens altamente escassos, o que também já foi dito aqui hoje. Ninguém tem tempo de sobra hoje em dia, ninguém tem dinheiro de sobra hoje em dia. Então, meios alternativos de composição de conflitos têm que passar a dominar a nossa rotina. Capacidade de ser um advogado mediador, conciliador, são cada vez mais características imprescindíveis à nossa profissão. A justiça por meio do Poder Judiciário, se é que ela acontece, ela vai vir por meio de um trânsito em julgado, de uma sentença de mérito após uma cognição exauriente. Você sabe quanto tempo isso pode levar? 10 anos?
15 anos? 20 anos? Sabe onde a justiça pode ser feita? Na praça de alimentação do shopping, no café. E se possível, sabe aonde? Dentro do seu escritório. Porque nós somos agentes dessa justiça. Nós, às vezes, somos a mão do equilíbrio para compor um conflito de interesses materiais. Então, que sejamos isso para os nossos clientes, e aí sim a gente passa a ser imprescindível. Aí sou eu o advogado imprescindível. Um terceiro pilar dessa advocacia do futuro é a chamada inteligência artificial. Tão falada inteligência artificial. Quantos textos eu li falando do Ross, da IBM, o advogado robô. E eu ficava pensando, será que a nossa profissão vai mesmo acabar? Novamente, para os céticos, talvez eu tenha algo a dizer. Não acredito. Porque o robô pode até ser capaz de, muito bem parametrizado pelo homem, a substituir os nossos braços, a execução das nossas tarefas. Aqui hoje foi dito que o planejamento ele é indelegável e que a execução pode ser delegada. Pois o robô é capaz de executar muito bem aquilo que ele foi parametrizado para fazer. Mas ele nunca será capaz de substituir os nossos cérebros. Nunca. Ou pelo menos isso não vai acontecer em curto espaço de tempo. Por uma razão simples, o robô não tem capacidade de se emocionar. O robô nunca vai ser capaz de colocar a lágrima de uma mãe numa petição a fim de convencer o magistrado do seu pedido. Um robô nunca vai ter condição de colocar a gota de sangue de um detento torturado numa petição para explicar para o juiz. E nós conseguimos fazer isso. Um robô não vai estar de portas abertas no final de semana, perante um juízo plantonista, num feriado, para peticionar para aquele parente cujo ente está desguarnecido de direito. Somos nós que estaremos lá. Então a gente tem que olhar no espelho e valorizar a nossa condição de emprestarmos inteligência aos processos jurídicos. Se o que você faz, qualquer outra pessoa faz, sendo ou não formada na área jurídica, muito provavelmente você estará fora do mercado rapidamente. Porque para isso as tecnologias vão evoluindo. Agora, se aquilo que você faz é ajudar a pensar o negócio do seu cliente, é ajudar a emprestar emoção às peças jurídicas que você postula, que você peticiona, saiba você que nessas condições você é imprescindível para o seu cliente. E aí eu questiono, e esse mundo que está aí, é um mundo novo? É um mundo novo. É um mundo novo porque é o mundo do Twitter e você não pode querer fazer uma advocacia da enciclopédia Barça. Não dá mais. A gente tem que se atualizar mesmo. Não existe um bom advogado sem muito estudo por trás. Não existe. E não existe um bom profissional que não consiga se emocionar perante aquilo que lhe é apresentado. Nunca vi, nos meus quase 16 anos de profissão, nunca vi um advogado precisar levantar no domingo de manhã, ou na noite de um sábado, ou de um feriado, para procurar uma delegacia, ou para procurar o peticionamento perante o fórum. Nunca vi. Sabe o que eu vi ao longo desses 16 anos? Clientes batendo à porta dos advogados, precisando que os seus advogados socorram-se à justiça, às delegacias, porque tem um ente querido daquela pessoa que foi preso sem ela saber o motivo, porque alguém está embarcando sem autorização judicial, porque uma liminar precisa ser deferida. Isso eu vi. E robôs não farão isso por nós. Portanto, estamos diante de um mundo novo, sim. Um mundo que precisa e precisará cada vez mais de mediadores, de grandes mediadores, de pessoas que intercederão por elas, de pessoas que administrarão seus interesses jurídicos. O mundo precisa de nós. O mundo precisa de nós. Muito obrigado, pessoal.